a posição que você está em relação ao governo, se você é oposição, se você é um apoiador do governo, crítico, como coloca o Genuíno, é uma questão que depende muito de questões de estratégia e tática, de onde você está inserido e onde sua atuação política se dá. E eu acho que as duas posições são válidas. Eu acho que o que não é válido e você vê isso mais presente na internet, né, é um bloqueio da crítica, é um impedimento da crítica, porque isso é despolitizador. E o próprio Lula, por exemplo, quando foi no podcast de Mano Brown, ele falou assim, o problema da política brasileira é que nos últimos 20 anos não se politizou as pessoas. E na hora que eu estava ouvindo, eu fiz assim, quem é que estava no poder nos últimos 20 anos? Né? Então, você tem claro, politizar, porque você tem uma situação em que a gramática política, o lugar onde as pessoas fazem política, mudou. Ou seja, você está vivendo uma política que está indo para os extremos, ou seja, esse consenso liberal de alternância entre uma centro-esquerda e uma direita gourmet, como colocou o Genuíno, já está caindo por terra, né? Não se sustenta mais. Porque a crise do capitalismo, como colocou o Genuíno, é radical e demanda soluções radicais que não vêm desse campo político que foi hegemônico nas últimas décadas. Né? Essa centro-esquerda e essa direita gourmet não vem desse lugar, porque esse lugar quer manter as coisas como estão. Né? Só que manter as coisas como estão está gerando cada vez mais impasses, cada vez mais conflitos, precarização da vida, do trabalho, perda de direitos, perda de enfim, de condições da subsistência. Você vê, por exemplo, Recife, a cidade que eu nasci e vivi, é a capital com o maior número de desemprego, a situação muito ruim. Então, você via as pessoas perdendo o poder de compra, etc., isso gera um mal-estar. Isso gera uma insatisfação cuja função só vai essa insatisfação só vai ser potencialmente produtiva no sentido político se ela for politizada. Senão, é muito fácil a pessoa completamente satisfeita com o STF, né, porque a esquerda virou guardiã do STF, né, então com o STF, com instituições, com políticos, etc., no geral. Essa insatisfação difusa e confusa, se não direcionada de maneira politizada, é muito fácil cair num discurso de que tem que mudar tudo isso que está aí, porque tem que mudar tudo isso que está aí de verdade, porque a própria crise, como está colocada, demanda uma solução radical, como o Genuíno colocou, né? Ou seja, qualquer solução que não seja radical é o que o Wolfgang Streeck chama de uma compra de tempo. Você está apenas comprando tempo para adiar o inevitável, né? Que é o caos climático, um caos social, um caos de precarização, como a gente viu no governo Bolsonaro, como a gente viu com o Milei, como a gente vê na história desse país e na história do capitalismo, principalmente na terra que nós pisamos, né? No Brasil, na América Latina. Então, você tem esse cenário. Então, a esquerda, primeiro, precisa entender que politizar as pessoas é informar as pessoas no sentido de qual é o projeto que ela tem, se diferenciar, né? Ou seja, é muito difícil hoje, tanto que o debate do final do ano passado, se o governo Lula é neoliberal ou não, já é uma prova de que está difícil diferenciar. Né? Ou seja, é sintomático que a gente esteja em dúvida, né? O que o debate aponte uma dúvida, porque está difícil de diferenciar. Quando você não se diferencia, você não tem como cobrar das pessoas que elas diferenciem. Você que tem que se diferenciar. Então, apontar soluções que não caiam no mesmo lugar e que não produzam os mesmos efeitos é fundamental. Então, quando você mantém uma política de austeridade pesada, que vai impactar saúde, educação, uma política que abre as portas para ouvir. E aí, um ponto que eu acho que o governo Lula, inclusive, tem perdido o seu caráter de conciliação, que a conciliação demanda que ambos os lados da luta de classes abram mão de alguma coisa. E, na verdade, a gente está vendo a classe trabalhadora perdendo enquanto ela não ganha muita coisa, não tem ganhado muita coisa, a não ser para esse nível mais superficial da política, que é a reorganização estrutural, reestruturação de verbas, que é muito importante, é muito fundamental, mas como eu coloquei, eu acho, é insuficiente para a gente encarar o fascismo no nosso país. Então, depende de uma politização, ou seja, você informar as pessoas que, veja, o Congresso é conservador, não está me deixando investir mais dinheiro em saúde, em educação, não está me deixando fazer as coisas, etc. Você tensionar, você comprar brigas,
Claro, não vai dar para comprar todas as brigas, não vai dar para fazer a revolução brasileira no governo, nem é isso que eu estou pedindo do governo, não, longe disso, mas entre a revolução e a adesão a políticas neoliberais tem um espectro de possibilidades de atuação, inclusive com potenciais de politização muito amplo. E a gente termina esquecendo disso. E você tem exemplos na própria América Latina de governos que, dentro das instituições, compraram, tensionaram. Você está vendo, por exemplo, na Colômbia, o Petro comprando a briga de um sistema de saúde público universal na Colômbia. Então, você tem umas brigas que podem ser compradas e que são importantes que podem ser politizadoras. Por exemplo, a questão da educação que a professora citou, a questão da saúde, a questão de emprego, de investimento na estrutura do país, de investimento do governo para as coisas da classe trabalhadora. Como o próprio Lula falou durante a campanha, política de teto de gastos é uma política de quem não tem projeto de país. Foi Lula que falou isso. Então, ele falou que no governo dele não haveria arcabouço, não haveria teto de gastos, porque isso é coisa de quem não tem projeto de país. E eu concordo com o Lula. A única coisa que eu quero é que Lula cumpra a promessa de campanha, que é não ter uma política de austeridade. Ou seja, a gente não tem uma política de austeridade. É claro, né? Muita gente fala, mas tem o Congresso que é conservador, a mídia que é antipetista. Bem, a professora Virginia falou algo que parece óbvio, mas é importante salientar, né? Que a gente está vivendo uma luta de classe. Estranho seria se a direita não fizesse o que ela faz, né? Inclusive, a gente tem que atuar politicamente, entendendo que a política, que a direita vai fazer isso, vai pressionar via mídia, via seus aparelhos, via Congresso, vai tornar o clima insuportável. Mas política é isso, você tem que encarar esse tipo de coisa. Quando você abre mão de disputar, você faz o que Margaret Thatcher fez uma vez, né? Disse uma vez, né? Quando o Partido Conservador perde as eleições, ela diz, mas na verdade nós não perdemos porque o adversário venceu com o nosso programa. Então, quando você não tensiona politicamente um programa, não informa as pessoas desse tensionamento, não incentiva as pessoas a entenderem que política não é algo que se resume ao voto, né? Você vai terminar caindo naquela de a correlação de forças não é boa, então não dá para fazer muita coisa porque o Congresso é conservador, porque as pessoas precisam votar melhor. Então você tem uma politização muito rasa, né? E você vê argumentos como esse no debate público, né? Das pessoas no geral, né? Então é uma argumentação muito rasa, né? Então se a gente não forçar as pessoas a superar os limites que é imposto de uma paralisia política, de que a política é só o voto, etc., incentivar a participação política das pessoas, inclusive de criticar ao próprio governo, muito difícil a gente combater a extrema-direita, porque a extrema-direita ela tem sabido capturar muito bem a insatisfação popular. Ela tem conseguido captar muito bem a insatisfação com a política, que não é uma insatisfação, na verdade, com a política diretamente, mas é uma insatisfação contra o sistema. Só que ela aparece de maneira difusa, contra os políticos, contra a corrupção, contra tudo isso que está aí. Tudo isso que está aí é o sistema capitalista. Então, assumir uma política anticapitalista hoje não é uma exigência de uma pessoa que está participando de um campo radical, é uma exigência do mundo. Então, até o próprio Rodrigo Nunes, no livro dele, do Trans e a Vertigem, coloca, né? Se você não coloca uma questões para soluções radicais para problemas que exigem soluções radicais, você está confabulando ou indo de encontro a um certo tipo de negação da realidade. Ou seja, a gente precisa sair dessa paralisia e dessa negação de que é possível, por exemplo, resolver o caos climático com uma política de incentivo à privatização de florestas e reservas florestais. Não existe isso. Ou você está querendo resolver o problema da crise climática, ou você está privatizando floresta. Não dá para fazer as duas coisas. Ou você quer saúde e um SUS fortalecido para todo mundo, ou você está colocando comunidade terapêutica que usa métodos como eletrochoque para tratamentos aleatórios, para qualquer tipo de tratamento. Ou você quer educação para as pessoas, público universal e direito ao acesso à educação, que é uma forma de ascensão social dentro da nossa sociedade, que cada vez menos é essa forma de ascensão social, cada vez menos. Ou você quer esse projeto, ou você quer um projeto como o novo ensino médio, um projeto que está cortando verba das universidades, que vai acabar com o piso
da saúde, os pisos constitucionais de saúde e educação. Ou seja, o governo precisa escolher o seu caminho. Ele tem escolhido. E, claro, a gente pode apenas reclamar, mas a gente pode se posicionar enquanto esquerda radical, enquanto esquerda de maneira geral. Ou seja, como a gente faz para que o governo, para forçar o governo a tomar outro caminho? Que a mídia, que o mercado vai forçar o governo a fazer todo tipo de aberração neoliberal, isso é o esperado deles. Estranho seria se o pessoal da Febraban aparecesse isso e dissesse SUS para todos, vamos acabar com o teto de gastos e investir no social. Aí eu ia dizer que o mundo está de cabeça para baixo. Mas enquanto não acontecer isso, a gente tem que pensar que o deles é esse, eles vão pressionar, como nós vamos pressionar. E aí a perspectiva do futuro que eu tenho para concluir é essa: como a gente pode construir um campo de pressão, seja de pessoas que fazem parte de uma oposição à esquerda do governo, ou pessoas que participam e apoiam o governo de maneira crítica e que têm as suas críticas, precisa encontrar um jeito de construir uma frente que consiga dar corpo e dar força para que a gente possa pressionar o governo a tomar um caminho que não seja o caminho que ele tem tomado nas suas últimas medidas de privatização de florestas, privatizações de presídio, que ainda está lá o imbróglio, ainda tem tido um debate, participação cada vez mais forte do mercado privado na educação, na saúde, de comunidades terapêuticas, de todo tipo de franja golpista, como participação de setores neopentecostais. Porque quando se diz Lula está se aproximando dos evangélicos, não é do carinha da padaria que eu comprava pão lá em Recife, que era evangélico e que vendia pão na padaria do ponto de ônibus. É dos líderes evangélicos que o governo está se aproximando, dos líderes como Edir Macedo, esse tipo de gente. Não é do carinha, do pastor Isidoro, que tem uma comunidade terapêutica cheia de denúncias e que é parte e que está dentro do campo de aliança do governo. Né? Então, a gente precisa pensar como a gente pode pressionar o governo, porque se for esperar o governo tomar outro rumo, a gente vai ficar sentado esperando, vendo um caminho que é pavimentado, porque como o próprio Lula falou numa fala dele na ONU, o neoliberalismo é a porta de entrada do fascismo. Bem, se Lula sabe disso e está colocando uma política que reforça pressupostos neoliberais, a gente está indo para um caminho difícil de fortalecimento de um campo que, na verdade, precisa ser acabado nesse país.